O audiovisual é o principal meio de comunicação e de expressão nos dias de hoje, além de ser uma ferramenta poderosa e transformadora. É por isso que o Vamos ao Cinema tem como objetivo colocar essa ferramenta na mão de jovens estudantes, proporcionando a eles um caminho profissional muito possível e promissor, além de uma plataforma de expressão de suas vozes. Através de oficinas que cobrem toda a cadeia produtiva deste mercado, o Vamos ao Cinema promove a inclusão de jovens estudantes neste universo do audiovisual. O grande diferencial do projeto são as oficinas sobre a Agenda 2030, que abordam os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, unindo dessa maneira o conhecimento a uma prática social consciente. É claro que você não vai ficar de fora dessa. E aí, vamos ao cinema? Olá pessoal, tudo bem? Essa aula a gente vai abordar um tema que eu gosto muito, se chama o estudo de cores, né? Das cores. As cores, elas têm um papel muito significativo em todas as culturas, né? E como eu falei, cores elas têm uma representação cultural. Então, às vezes, uma cor que nós usamos aqui no Brasil não tem a mesma representação de uma cor que é usada em outro país. Por isso que esse universo das cores é tão fantástico, tão dinâmico e tão rico, né? E todas as cores, elas exercem uma resposta no nosso organismo. Então, por exemplo, a gente tem exemplos de pessoas que são daltônicas, que não enxergam alguns espectro de cores. Nós temos pessoas com alguma deficiência visual. Então, por que que as cores elas são aplicadas de uma forma a trazer reforço para o que está sendo divulgado, né, no material ou do seu próprio filme? Pode ir, pode ir. Ok, então tem isso em mente, as cores elas afetam o observador. Então, um bom uso de cores é sempre interessante a gente ter isso na nossa mente, quando você estiver construindo o seu filme, seu documentário ou o seu material de divulgação, né. Ou até o não uso das cores de uma forma proposital, né, como aquele cartaz lá do The Lobster, lembra? Que era preto e branco. Também, quando feito de uma maneira consciente, ele é muito interessante, né. Então a gente vai ver umas combinações de cores, nós veremos, como as cores são usadas no cinema e o que que significa esse conjunto de cores complementares, círculo cromático, porque de repente você vai estar envolvido, num ambiente que você vai ouvir essas palavras e você já vai ter noção daquilo que é, né. Pode ir, por favor. Então, esse é um resumo do que é a teoria de cores, né. A gente, tem tentado passar de uma forma bem sintética, bem, resumida, as teorias, mas que são, quando bem aplicadas, elas trazem bons resultados. Então, por exemplo, essa teoria de cores, ela tem o seguinte: as cores quentes, que são do amarelo até o laranja, e alguns rosas também pode ser considerado quente. E tem as cores frias, que é do verde até o lilás. Então, nesse círculo cromático, você tem as cores primárias, que é o vermelho, o azul e o amarelo. E existe uma diferença, que eu não vou entrar muito em detalhe, mas existe uma diferença entre cor pigmento e cor luz. Basicamente, hoje, as mídias sociais a gente vê no celular ou, de repente, no computador, numa televisão, numa outra tela. Então, quando tem luz, quando a cor ela é emitida por um LED ou por luz, a gente chama de cor luz. A gente chama de cor luz. Ela é diferente da cor pigmento, por exemplo, uma tinta que você vai usar na parede, a tinta da caneta, ou as tintas que são aplicadas num quadro, essa cor pigmento.
Então essas cores, elas podem ser influenciadas também pela luz do ambiente. Então tenha sempre isso em mente, que a cor que tem no celular, que tem na televisão, que tem no computador, ela é diferente da cor que você usa física, pigmento, né, tipo tinta mesmo real, tá bom? Então, por exemplo, cor complementar. O que que é cor complementar? São as cores que estão em lados opostos do círculo cromático. Por exemplo, aqui você tem o laranja e o azul, o primeiro círculo da direita lá em cima, menorzinho. São essas cores complementares. Aí, cores análogas. Análogas são cores que estão uma do lado da outra. Então, por exemplo, quando você pode usar o contraste de cores complementares. Como elas estão em lados opostos, se você parar para perceber, em alguns filmes, por exemplo, o cenário está todo quente, laranja, alaranjado, com muito tom de amarelo, de vermelho, e o personagem está com uma roupa azul, está com uma roupa verde. Então, isso é para dar contraste e trazer as emoções que o diretor quer que você tenha naquela hora do filme. Então, também é aplicado quando você for construir seu material de divulgação. Então, as cores análogas são as cores que estão uma do lado da outra, e a tríade, que, né, tríade de três, de triângulo, ela é o quê? São as cores em forma de triângulo divididas ali. Depois você pode ter hexa, enfim, várias outras formas de combinação, mas geralmente são formas em que você pode combinar as cores que vai dar um resultado interessante. Próximo, por favor. Pode ir. Agora, volta um pouquinho. Isso. Agora a gente vai falar um pouco das cores usadas nos filmes, como isso é interessante. E como que quando eu comecei a estudar teoria de cores, comecei a perceber como que os diretores de filme, diretor de fotografia, usam esses recursos para trazer emoção, sentimento que eles querem expressar naquele filme, né? Pode ir. Por exemplo, o vermelho. Eu separei 6 imagens aí, né. O vermelho está muito ligado à questão do amor, da paixão, mas também pode ser violência, perigo, raiva, potência. Você vê que a mesma cor, ela pode ter significados bons, interessantes, até um significado ruim. Tudo vai depender do contexto. Por exemplo, a mulher ali passando um batom vermelho, repare que a unha dela também está vermelha, que o fundo, ele é um fundo um pouco avermelhado. Isso é uma ideia de quê? De uma paixão, de um amor, uma cena, mais sensual, mais picante, mais erótica, né. Em contrapartida, por exemplo, você tem aí, embaixo dessa própria imagem, uma parte do filme ai, caramba, O Gato de Botas e Alice no País das Maravilhas, do Tim Burton, né. Essa cena é uma cena em que ela guerreia com os soldados cartas, né, com os soldados do baralho, da rainha cabeçuda. Então, repare que o vermelho da roupa dela soma a questão de uma imagem mais um tom de tijolo, né, e as cartas alaranjadas para trazer essa ideia de perigo, de violência, né, como lá a primeira imagem à esquerda, que é a cena de um filme de luta. Você vê que o fundo tem aquela imagem do dragão, então e a imagem de baixo ali, à esquerda, tem o astronauta, né, daquele filme 2001 Odisseia no Espaço, a imagem é toda vermelha, porque nessa hora do filme está demonstrando um perigo, né, algo que está em conformidade, não está equilibrado, né. Próximo, por favor. O rosa, olha só, o rosa traz essa ideia de inocência, doçura, feminilidade, né, essa coisa de ser brincalhão, de empatia, de beleza. Então, a gente consegue ver que o mundo das cores, ele é um mundo
em que, quando bem usado, ele é muito poderoso. E geralmente ele passa de uma forma subjetiva, a gente só vai perceber quando a gente para prestar atenção mesmo e compreender o que está sendo exposto ali. Então, por exemplo, você pega ali a última imagem à direita da menina, e um rapazinho se abraçando entre um monte de caixas. Esse filme é um filme muito legal, chamado, O Grande Hotel Budapeste. O rosa, em contraste com o azul, olha as cores complementares aí que a gente está falando. Olha que interessante, trazendo todo esse aspecto da inocência, né, de uma garotinha que está ali no amor, puro, numa inocência juvenil, a cercada por esse rosa. Já em cima, você tem uma mulher com um olhar altamente sensual, mas demonstrando todo o poder da feminilidade, toda a questão da de até meio brincalhão ali, sensual, mas é esse rosa trazendo essa força, né. E, por exemplo, aí a mulher fazendo bolo lá à esquerda, né, trazendo essa questão da inocência, da empatia, né. Então o rosa ele tem esse poder também. Pode ir. Laranja, laranja, quando eu falo, assim, esses elementos, por exemplo, cordialidade, sociabilidade, amigável, felicidade, exótico, juventude, isso não é que se você vai usar laranja vai ter todas essas, características ao mesmo tempo, não é isso. É que conforme você constrói o cenário, como o ator contracena, como é feito o texto, a iluminação, essas cores elas vão servir para reforçar isso, entendeu? Então, por exemplo, o cartaz do filme O Marciano, é esse cartaz da direita no meio aí, que tem um cara sentado. Olha que composição interessante. A gente fala que Marte é o planeta vermelho, né, planeta que não tem nada, só deserto. Então, olha como a imagem foi toda construída em cima desse tom alaranjado, a roupa dele. O diretor poderia ter escolhido uma roupa, por exemplo, preta, ou toda branca, ou azul, mas não, ele quis mostrar essa questão de que é uma coisa exótica você estar em Marte, então ele usou o laranja, né. E, de novo aí, ó, o Grande Hotel Budapeste, que é essa imagem à esquerda no meio, de uma recepção. Olha só, é uma cordialidade, é uma coisa amigável. Você vê que lá atrás tem uma coluna laranja, os tons são de marrom, né? Então, tudo isso associado gera esses sentimentos nas pessoas. Então, tenha isso em mente quando você for criar o seu material. Próximo, por favor. O amarelo. Então, pode ser desde loucura, ó, essa imagem ali em cima da mulher falando à direita, né? Uma imagem meio maluca, assim. Doença, insegurança, né, como a imagem desse cara quebrando a porta e amarela, você vê que o papel de parede é meio amarelo, o quadro ele reflete algo que é o espelho, ele reflete algo que é amarelo, e em contraste você tá o personagem todo de preto, né. A gente consegue perceber esses elementos reforçando o conceito, né. Por exemplo, nessa última imagem da direita ali dos garotinhos, entre do lado do homem, você vê que é uma imagem ingênua, você vê que é uma imagem que eles estão olhando para cima, como se estivesse olhando algo que vai cair, ou uma pipa, ou alguma coisa assim que tivesse chamado a atenção deles, né. Então, todos esses quadros, se vocês repararem com calma, tem o amarelo como a cor principal do tema. Pode ir, por favor. O verde tem essa questão da natureza, imaturidade, corrupção, coisa que é sinistra, né, ligada às trevas, por exemplo, a coisa que é perigo. Quer ver? O primeiro quadro à esquerda, em cima, é o quadro do Senhor dos Anéis, quando o Frodo
vai sair ali do vilarejo dele, né, e vai acompanhar o mago para a aventura. Olha que cenário totalmente verde, né? Até a roupa do Frodo ela é esverdeada, né? Então é questão da ligação com a natureza, esse tipo de coisa. Agora você pega lá embaixo, você tem a figura ali da Malévola, né? Aquela mulher ali com chifre. Você vê que ela ali naquela parte do filme ela está lançando um feitiço que vai fazer mal a alguém. Então você vê o verde ligado a essa parte de trevas, de perigo, do sinistro, de algo que é pesado, que é ruim, né? Em contrapartida, à direita dessa imagem, no canto inferior, você tem a própria Malévola, quando era mais nova, inserida nessa natureza, então trazendo essa questão da imaturidade. A pessoa é mais nova, né, tá ligada à imaturidade, né? Tem até tem até um ditado popular que fala assim: "Ah, caiu de maduro", né? Então tem essa ideia de ligar o verde, né, de estar verde, ela não está pronta ainda, a imaturidade. Então, são elementos muito importantes. Pode ir para o próximo. Azul. Então, azul é uma cor fria, como a gente viu, né? Então, tá vendo? Lá tá ligado isolamento, resfriado, uma coisa mais cerebral, mais melancólica, passiva, mais coisa calma. Esse filme da Malévola, o diretor trabalhou muito bem essa questão de cores. Essa primeira imagem direita em cima é a Malévola antes de lançar aquele feitiço. Você vê, ela chega no cenário, olha só como é que é a cor a composição da cor, totalmente azul. Depois, quando ela vai lançar o feitiço, né, o feitiço é verde. Então você vê que as cores elas são pensadas, não é algo aleatório, elas são pensadas para reforçar emoções e sentimentos que a gente tem ao observar os nossos filmes. Então, por exemplo, essa figura embaixo da Malévola aí é o filme é o Blade Runner 2049. É a cena que esse cara ele é meio um androide, um ciborgue, algo assim, e que ele está pensando em como resolver um enigma, um sequestro, desvendar uma parte da história. E você vê que está muito introspectivo, que ele está dentro do banheiro. Olha que luz azul forte. E do lado, por exemplo, você tem uma cena de uma pessoa que está no hospital, está numa enfermaria. Então é um ambiente melancólico, um ambiente calmo também, porque não pode ter agitação. Você vê tudo isso representado pelo azul. E essa imagem de baixo, que é um filme também clássico com o Jim Carrey, em que a cena final do filme é ele subindo essa escada e saindo do lugar que ele estava, né? Então, olha só, é como se fosse o céu. Então, o azul trazendo novamente, reforçando esse elemento da passividade, da questão do isolamento, né? Próximo, por favor. O roxo está ligado fantasia, algo que é etéreo, mas ao mesmo tempo erótico, ilusório, né, místico, sinistro. Por exemplo, o primeiro quadro ali à esquerda é o filme do Avatar. O primeiro filme eles fizeram muito uso desses tons de roxo, de azul, exatamente para trazer essa questão da, da, do etéreo, do que é fantasioso, né, do que é ilusório. E embaixo você tem a cena final de um dos filmes do Matrix, quando ele vai estar de frente com o robô, né, com a parte lá dos robôs, e o diretor poderia ter construído um cenário, por exemplo, cinza, todo cinza, ou super colorido, super iluminado, mas não, ele trouxe um cenário pesado e o elemento do roxo com azul trazendo essa questão de que é algo sinistro ali que está acontecendo, né? E essa mulher ali no polidense, né? Não preciso nem falar que é erótico, né? Lambendo polidense. Então você vê que tem um roxo ali muito bem aplicado. Próximo, por favor.
Então, o uso das cores, elas têm que ser intencional desde a criação do seu filme, do seu curta, do seu trailer, do material que você está fazendo, inclusive na comunicação, porque para não ter uma divergência do material visual que você está fazendo com o filme. De repente, você está filmando num contexto de cidade, em que um contexto mais urbano, em que você tem muito concreto, muitos prédios, muitos carros, então geralmente são cores mais frias, né, o concreto é aquele cinza e você tem o azul, e aí você faz o seu filme é sobre a história, por exemplo, de uma pessoa que está, tendo lutando contra uma doença, por exemplo, aí você não vai fazer um cartaz totalmente colorido, cores quentes, vivas, né, trazendo aquela questão de energia. Você vai usar as cores que estão mais ou menos no contexto do que você está querendo mostrar. Então, por exemplo, aí, ó, esse filme O Ladrão de Sonho, do Jean-Pierre Jeunet, esse inclusive é um diretor que eu recomendo vocês verem, pesquisar a respeito dele. Ele é um diretor que faz muito recurso do uso de cores. Então perceba só, o filme, olha que figura estranha essa cara desse maluco e careca, como se fosse um cientista maluco, alguém mal, né? E a menininha sentada lá atrás, com máquina na cabeça. Você vê que quais são as cores que a gente está observando aí? Uns tons mais amarelados, mas o verde. Você lembra que a gente falou sobre o verde? Se é aquela coisa maléfica, maquiavélica. Então, tá vendo como o verde bem aplicado aí traz esse resultado? Vamos passar para a gente terminar. Pode ir para o outro. Alice no País das Maravilhas. Olha a, o chapeleiro maluco aí, a maquiagem que eles usaram no ator, no Johnny Depp, né? Olha os tons da maquiagem. Você acha que isso não foi pensado? Ou não foi proposital? Lógico que não, foi tudo pensado de uma forma proposital para que pudesse transmitir a ideia de alguém que é muito agitado, tal, mas ao mesmo tempo é meio maluco, entendeu? É fora da caixinha totalmente, né? Por exemplo, aí já você tem o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, também do mesmo diretor, Jean-Pierre Jeunet. Então você tem aí da inocência, né, até a loucura. Aí você vê do verdezinho, do laranja, do amarelo, tom de amarelo, lembra que eu falei da inocência, algo juvenil? Ela tá andando aí com o rapaz, você vê o rosto dela, um sorriso, é uma imagem mais leve, né? Tem uma alegria, tem uma satisfação na imagem. E a cor foi usada para reforçar isso. Próximo. E, por exemplo, um filme que eu gosto muito, A Noiva Cadáver, do Tim Burton, que é um stop motion, né? O filme é a história de um rapaz que se apaixona por um cadáver. Não daria para fazer esse filme todo colorido, com cores vivas. Por quê? Porque é a história de alguém que está morto. Então, quando você associa a morte a um ambiente assim, seco, um ambiente sem vida, você usa esses tons de cor, tá vendo? O azul para o cinza, né? É um azul acinzentado, umas cores bem neutras e bem frias, né? Ao contrário, naquele filme que eu falei do Grande Hotel Budapeste, olha só as cores vibrantes, é dentro de um elevador, vermelho, os personagens estão vestindo roxo e a mulher vestindo vermelho. Tá vendo como representando aí que essa mulher no filme ela é meio doidinha. Mas olha que como as cores reforçam esse ambiente assim vivo, né? Dinâmico, está tendo alguma interação ali. Próximo. Então, mais um exercíciozinho para a gente fazer. É para você escolher um filme também, de novo, da sua preferência. Pode ser um filme, pode ser um documentário, pode ser um trailer, pode ser um trailer não, um clipe de música que da sua preferência. Aí você vai pegar uma cena, um take, onde você vai conseguir perceber a influência das cores.
Então, aí você vai pegar esse aí e vai perceber o que que você sentiu, quais foram as cores usadas de forma predominante, né, naquela cena. Se você consegue elencar quais são as cores, complementares ou não. E mais na frente eu vou falar de um recurso que é muito interessante, que dá para a gente tirar a paleta de cores de uma foto que, que pode servir de paleta de cores para a criação do nosso material, ok? Então, esse aí é o fim da nossa aula sobre cores. Obrigado.